4 anos atrás, as pessoas que estavam no cenáculo aguardando a vinda do Espírito Santo. Eu entendo que esse tempo, esse período que eles ficaram ali, 7 semanas mais um dia, ou 50 dias, foi o suficiente para eles refletirem quem de fato eles eram. Eu tenho certeza que a cada dia eles se tornavam pessoas melhores, porque estavam ali aguardando o cumprimento de uma promessa que só acontece na vida dos que se apresentam em santidade ao Senhor. Então, hoje, no 11º dia de Pentecostes, eu tenho certeza que nós, hoje, somos melhores do que ontem. Melhores filhos, melhores pais, melhores mães, melhor esposa, o melhor amigo, o melhor irmão ou melhor companheiro. Então, que o Espírito Santo, nesse período compreendido entre a Páscoa e o Pentecostes, esteja fazendo em nós a obra perfeita do Criador. Amém? Glória ao Criador. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês que está no livro de segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Segunda aos Coríntios. Eu quero compartilhar esta palavra com você. Eu estou aqui ajustando aqui meu monitor. Não sei se está 100% não, mas eu acho que está, né? Segunda carta do apóstolo Paulo. Deixa eu ver se eu levantar aqui se fica bom. Parece que melhor. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Vou fazer um leve aqui para ver se levanta aqui, para ver se fica melhor. Bom, o negócio está ficando... agora sim. Acho que deu. Vai melhorando. Nós vamos ler no capítulo 1. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. A palavra do Senhor diz assim no versículo 5. Olha, porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. O versículo 7 diz assim: e a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim sereis também da consolação. Pai, em nome de Jesus, queremos ser gratos, Pai, queremos bendizer o seu nome, porque o Senhor é bom, o Senhor tem cuidado de nós. Meu Pai, em nome de Jesus, eu quero nessa noite que o Senhor, papai, que separou e preparou esse momento para que estivéssemos juntos. Então, Senhor da glória, em nome de Jesus, eu clamo, Pai, o seu agir, a sua graça, o seu favor. Eu clamo, papai, a sua presença, a sua doce e maravilhosa presença em nosso meio. A presença que cura, a presença que liberta, a presença que transforma as nossas vidas, a presença que salva, a presença que nos traz entendimento e consolação e nos livra de nossas angústias. Então fica conosco, papai, nessa noite. Nos abençoa, abençoa a vida de cada um, Pai, dos que estão participando e alguns que ainda não chegaram e que porventura até não puderam. Mas o Senhor conhece as intenções dos corações e o Senhor sabe de tudo que diz respeito a nós.
Então fica conosco, papai. Que esta seja uma noite de cura para nós, para nosso ser, para nossa alma, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Amados, Glória a Deus. como eu disse e sempre digo, que nós, o dia que aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, a partir do momento que nós o reconhecemos como único e suficiente Salvador de nossas vidas, em primeiro lugar, nós passamos a sermos vigiados. Como assim, apóstolo? Olha, nós somos observados o tempo todo por quem não está bem e acha que você tem que estar pelo que você é, pelo que você optou por seguir e servir, ou por quem está muito bem e você não está, por causa das nossas escolhas. Então nós decidimos e optamos por servir a Cristo, aconteça o que acontecer, haja o que houver. Quando nós, às vezes, perdemos a intimidade, e às vezes até perdemos a esperança, às vezes porque decepcionamos com o homem ou com alguém, nós nos desfalecemos feio porque nós nos voltamos contra Deus. Eu conheço gente que fala, já briguei com Deus, já xinguei todo mundo, e isso nunca vai diminuir Deus. Pelo contrário, vai trazer condenação e maldição para nós. Por quê? Nós temos o inimigo declarado. Eu sempre gosto de lembrar isso. Nós sempre temos o inimigo declarado que está ali 24 horas, pronto para pegar as minhas palavras, as suas palavras, transformá-la em uma profecia e usar contra nós mesmos. Então, quer dizer, toda palavra que nós dissermos, não é? Eu não sei se você já viu o código, parte do Código Civil americano. Um cidadão, quando ele é preso, apanhado ali em um delito, os policiais, eles leem o Código Civil para ele. Mas uma das falas, ou a apresentação para quem está sendo preso é: você tem o direito de permanecer calado. E tudo quanto a mais você disser será usado contra você nos tribunais. Aí, entra nós, às vezes, diante de uma adversidade da vida, ou diante de uma divergência, ou diante de uma desinteligência, digamos assim, ou uma situação mal resolvida, às vezes uma situação entre nós e o homem, ou uma pessoa, homem, de um modo generalizado, homem e mulher. E diante disso, às vezes da decepção pela qual passamos, nós agora vamos brigar com Deus, ou tecer palavras, ou falar coisas que são abominações diante de Deus, coisas que entristecem o coração de Deus, talvez até como um desabafo. Só que Deus não leva em consideração o tempo da nossa ignorância.
O tempo da ignorância é o tempo que você não conhece o Espírito Santo, é o tempo que você não conhece a Deus, é o tempo que você não conhecia Jesus para temer. Então, esse tempo não é levado em conta, nem imputado a nós como maldade. Deus não leva em consideração. Porém, nós temos, como eu disse, um inimigo, que tudo que nós dissermos será registrado e será usado contra nós. E não é no tribunal e nem no dia do juízo. É nesse tempo. E aí, onde muitas pessoas têm sofrido, padecido, e às vezes incorrido em maldições, por causa das suas próprias palavras, e às vezes culpam a Deus e as pessoas. E por isso sofrem, às vezes são afligidos. Mas isso não quer dizer que quem não blasfemou, que quem não murmurou, que quem não pecou, não vai ter aflição. Por quê? O apóstolo Paulo, vocês sabem, né? Esse estudo, essa escola apostólica que nós vamos começar hoje, ele, o maior dos apóstolos, o maior dos missionários, né? Não caminhou, não andou com Jesus, mas nem por isso deixou de ser o apóstolo chamado apóstolo de Jesus Cristo. Esse homem, então ele, por ser tudo isso que ele passou a ser para Deus depois do dia que ele teve o encontro com Jesus, ele não deixou de ter tribulações, de ter preocupações, não deixou de ter aflição, angústia e dores. Ele não deixou de passar por essas, digamos, dificuldades, ou até mesmo pelos intempéries que a Bíblia relata. E ele então fala assim, olha, se você lê, né, o versículo 3, falando, o título do texto, no versículo 3, diz assim, ação de graças de Paulo pelas consolações que Deus lhe concedeu. E ele começa dizendo, bendizendo o nome do nosso Senhor. Bendito seja o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Olha só. E mais, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Olha que coisa maravilhosa poder dizer isso. Então, nós entramos no versículo 5, ele continua dizendo, porque com as mesmas aflições de Cristo, como as mesmas aflições de Cristo são abundantes em nós. Glória a Deus que nós não pensamos assim, olha, eu estou servindo a Jesus Cristo, eu aceitei a Jesus, eu o confessei como Senhor e Salvador de minha vida, não vou passar mais por nenhum intempério, não vou ter mais dificuldade, não vou ter mais problemas, não vou sentir dor, não vou ter enfermidade. Não, não é isso. Eu não sei se vocês se lembram que o apóstolo Paulo falava de todas as coisas que ele fez, mas ele tinha um espinho na carne. E esse espinho ele pedia a Deus para tirar, e Deus falava, não tiro. Senhor, tira esse espinho da minha carne. Eu não sei que tipo de tribulação, que dificuldade que o apóstolo Paulo passava, e ele chamava isso de espinho na carne. E ele então questionava e clamava a Deus para que Deus tirasse esse espinho da carne, e a resposta de Deus foi, olha, a minha graça te basta. Então ele se contentou com isso, mas aqui nós vamos ver assim, olha, como as aflições de Cristo são abundantes
em nós. Nós sabemos então que, como as aflições de Cristo, como Cristo padeceu aflição, como Jesus Cristo padeceu momentos de dor e sofrimento e tristeza, a palavra diz que nós também padecemos, só que nós temos algo a nosso favor. Qual que é? O direito de clamar. Clamar não é ofender a Deus. Clamar não é duvidar de Deus, nem questionar a Deus. Clamar significa: o Senhor pode fazer isso por mim? O Senhor pode mudar essa situação? O Senhor pode me curar? O Senhor pode abrir essa porta para mim? Eu vou dar exemplo para vocês. Êxodo, capítulo 3, versículo 7. Êxodo, capítulo 3, versículo 7. Qual a promessa que Deus fez a Abraão quando ele saiu de Ur dos Caldeus, da terra dos seus pais? Quando ele ia caminhando, Deus mostrou a ele o quê? A terra de Canaã. E ele falou: a tua semente darei esta terra. Mas primeiro eles serão escravos, 430 anos no Egito. Então, a história é linda, maravilhosa, a gente tem que ler Gênesis para entender. Mas, José ali chegou no Egito, se tornou governador do Egito, mas antes disso, seus irmãos o invejaram, jogaram um poço. E por que José saiu do poço? Porque quando estava no fundo do poço, se ele deixasse a depressão tomar conta dele, e baixasse a cabeça e olhasse para baixo, talvez o desejo dele seria cavar mais e afundar cada vez mais. Mas José olhou para o alto. E ele viu que existe um Deus que podia livrar ele daquela situação do poço ali e livrá-lo da morte. Então José foi vendido como escravo, né? Foi para a casa de Potifar e etc e tal, interpretou sonhos de Faraó, se tornou governador do Egito, levou seu pai para lá, levou a família para lá, 70 pessoas. E eles cresceram. Mas José morreu, o faraó que gostava de José morreu, e o que reinou não conhecia José, não tinha compromisso com José, o que ele fez? Agora eu vou escravizar este povo. E o povo foi escravo 430 anos no Egito. O que, mais ou menos, deixava eles em parte, satisfeitos, se podemos dizer assim, era que eles tinham muita comida. E que comida que era? Pepino, cebola, alho, e alguma coisa desse tipo. Era a comida deles. Trabalhavam as duras penas produzindo para o crescimento do império de Faraó. Mas a minha Bíblia diz que alguém teve juízo, alguém usou a sanidade, a boa sanidade mental, para lembrar que havia uma promessa e começaram a clamar. Olha a importância de clamar, olha a importância de orar, olha a importância de chamar Deus para um particular, olha a importância de você buscar ser íntimo de Deus e ter crédito com Deus. E quando Moisés, olha só, já tinha vivido 40 anos como príncipe, vida de príncipe, né, no castelo de Faraó, depois que teve uma confusão, que ele começou a descobrir sua verdadeira identidade. Ele teve uma confusão com o egípcio, matou um egípcio, fugiu para o deserto. E 40 anos no deserto. Agora, quando Deus aparece para ele na sarça, ele estava pastoreando um rebanho que nem era dele, era de Jetro, seu sogro.
Mas quando aquela visão bonita e tal, mas Deus aparece para ele e fala assim: tenho visto a aflição do meu povo e ouvi o seu clamor e por isso desci para livrá-los. Então o povo entenderam que estavam aflitos, entenderam que eram afligidos pelo exército do inimigo, ou digamos pelos capachos de Faraó, eram escravizados e tinham que produzir para o crescimento desse império. 430 anos, então, para alguém atinar, alguém falar, peraí, nós temos uma promessa. Quando será que essa promessa vai se cumprir? Deus já sabia que depois de 430 anos, ou próximo disso, alguém ia lembrar dessa promessa. Por causa de quê? Na sua onisciência, ele sabia que só a partir dos 400 anos. Então, quer dizer, nasceu gente escravo, nasceu gente que nasceu escravo, morreu escravo e etc. E Deus, então, desce para quê? Para livrar o povo. Quando Deus atenta para a aflição deste povo. E nós vamos ver aqui o versículo 5, a palavra falar de, mais uma vez, de aflição, como as aflições de Cristo, que são abundantes em nós. Nós vamos padecer, não como as de Cristo, porque ninguém jamais passou as aflições de Cristo. E se aparecer alguém aí falando que é Cristo, que sofreu igual a Cristo, nós temos que, repreender, expulsar esse demônio, essa entidade maligna. Há pouco tempo atrás, alguns anos atrás, surgiu uma pessoa aí que ele trazia no peito uma faixa, e nessa faixa estava escrito assim, em latim, Vicarivis Filii Dei. Vigário, substituto do Filho de Deus. Quem era este homem? Ele era doutor em antropologia. Ele conhecia a alma humana. Ele é do leste europeu. Seu nome é Joseph Ratzinger. Sabe quem era ele? Papa Bento XVI. Eu não tinha nada contra a pessoa dele. É ser humano. Era a pessoa que tinha direito. Hoje ele não tem mais direito de confessar Jesus Cristo, porque ele não está mais entre nós. Mas aquela faixa, vigário, substituto do Filho de Deus, ele só tinha a faixa. Ele não tinha a marca dos cravos nas mãos. Ele não tinha os 460 cortes nas costas que o meu Jesus levou. Ele não usou, ele não tinha a marca da coroa de espinho. Ele não sofreu as aflições que o meu Jesus sofreu. Ele não desceu às profundezas da terra, às cadeias mais baixas da terra, para tomar da mão do nosso inimigo a cédula de acusação que era contra mim, contra você. Ele não pode ser o substituto do Filho de Deus. Aí entra nós, o apóstolo Paulo dizendo que ele foi afligido, ele sofreu aflição, sofreu tribulação, mas ele fala assim, olha, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, ou seja, Paulo estava falando de um assunto bem atual. Naqueles tempos, as pessoas padeciam aflições, principalmente os que decidiram servir e seguir a Jesus Cristo. E agora, parece que ele está falando para nós hoje sobre as aflições que acomete a quem decidiu servir. E aí, ele fala assim, olha só, como essas aflições são abundantes em nós, também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Que coisa boa ser consolado de Cristo. Que coisa boa ser consolado de Jesus Cristo.
Que coisa boa saber que Jesus está no barco conosco. Porque a palavra, ele está dizendo, porque essa consolação sobeja, ou seja, sobra. E nós temos, não é a oportunidade, mas é o dever de consolar a quem está aflito. Como apóstolo, consolar não significa passar a mão na cabeça, tadinho, não fica assim não, porque é assim mesmo. Não é isso que o apóstolo está falando. Ele está falando de consolar, é ajudar naquilo que for necessário, e mais do que isso, falar com categoria, falar com afirmação, falar com firmeza. Olha, não fique assim, porque Jesus está no controle de tudo. Não fique assim, porque Jesus está cuidando. Não fique assim, porque o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Não fique assim, que a providência divina virá sobre a sua vida. Mas fale com convicção, fale com certeza, fale com o poder de Deus, com a autoridade do Espírito Santo de Deus. Fale, porque você vai ver o resultado. E outra coisa, uma ótima oportunidade que Deus está te dando de profetizar mudança de vida, uma transformação de vida na vida de alguém, e nós deixamos passar ou não a usamos. É isso aí. Tribulação vem, dificuldade vem, né? Agora, eu quero dizer para você, hoje, que optou por servir a Cristo, não há outro caminho, não há outra saída. As pessoas vão dar em muitas voltas, vão dar voltinhas aí pelo mundo, vão fazer coisas, vão praticar abominações, mas vão ter que se encontrar com Jesus. Talvez tenha uma vida esplêndida, uma vida regalada, uma vida sem temor, uma vida sem se preocupar com o encontro com Deus, mas esse dia vai chegar. Mas é melhor padecermos, como o apóstolo Paulo, as aflições, as quais o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo passou. Sabe por quê? Olha só que coisa mais linda poder falar isso. Salmo 34, versículo 19. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas elas. Eu vou até repetir. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas elas. Então, nós podemos passar por esses momentos de aflição, mas olha, ele disse assim, olha, se padecemos as aflições de Cristo, entendemos que estamos padecendo por amor a Jesus Cristo, vai sobrar consolação na nossa vida, vai sobrar conforto na nossa vida, vai sobrar o amor de Deus na nossa vida, vai sobrar o que Deus tem preparado para nós, e nós vamos ter condição de abençoar, de cuidar de outras vidas, de abençoar outras vidas, de mostrar a outras vidas o caminho excelente que é o caminho que leva a Jesus Cristo, para que haja testemunho do seu poder. E mais do que isso, não é? Olha só, versículo 6. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Vocês se lembram de Jó? Quanta tribulação Jó viveu? Quanta dificuldade, quanta dor Jó passou? A ponto de perder tudo que tinha, de ser o homem mais rico do Oriente, e de repente era o mais miserável entre todos. Perdeu tudo. Perdeu seus bens, suas posses, suas propriedades, suas riquezas. Perdeu até seus filhos. Quanta tribulação, quanta aflição, quanta dor e quanto sofrimento, quanta perda. E nós, hoje, o que é que nós temos que fazer? Pedir livramento para Deus. Porque diante do adversário, quando a palavra diz que quando os filhos de Deus vieram se apresentar perante o Senhor, veio entre eles Satanás, aquele que anota tudo que diz respeito a nós, transforma numa profecia e usa contra nós mesmos. Não é?
Quando eles vieram, veio entre eles o inimigo de nossas almas. E Deus na confiança. Esse é o perigo. Deus confiar em nós e nós não correspondermos a essa confiança quando vier a dificuldade, quando vier a tribulação, quando vier a adversidade. Deus confiava em Jó e Deus desafiou, afrontou o adversário. Observaste tu a meu servo Jó? Porque não há ninguém na terra como ele, este é reto. Este homem é fiel, esse é reto, é íntegro, é temente a Deus e se desvia do mal. Aí entra o adversário com as anotações. Por acaso ele teme o Senhor em vão? Por acaso o Senhor não o cercaste tu de bens? Por acaso a sua riqueza, ele não está aumentando na terra? Por acaso o Senhor não prosperou? Tira tudo que ele tem, e o Senhor vai ver ele blasfemar contra o Senhor na sua face. Aí Deus falou, poupa, porém, a sua vida, mas pode tirar tudo. Aí começa a tribulação, começa a aflição, porque ele começou a perder suas posses, seus bens, começou a perder tudo. E aí, perdeu os jumentos, camelos, as vacas, o gado, perdeu os empregados, perdeu as propriedades, perdeu os seus filhos. Isso é a verdadeira, digamos, tribulação. E a palavra do Senhor chama isso de dia mau, chama isso de dia da adversidade, ou até mesmo chama de o grande e terrível dia do Senhor. Quem poderá o suportar? Quando ele perdeu tudo, chegou a notícia, você não tem mais nada. Ele raspou sua cabeça, rasgou o seu manto, era sinal de humilhação. Meteu a cara no pó, sinal de humilhação. Disse, nu, saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Vocês pensam que o diabo desistiu? No dia que os filhos de Deus vieram de novo, veio entre eles, segundo a Bíblia, Jó capítulo 1, versículo 6. Veio entre eles Satanás. E Deus pergunta para ele, de onde vens? Eu venho de rodear a terra e passear por ela, procurando a oportunidade de entrar na casa de alguém, na vida de alguém, de atribular a vida de alguém, de trazer perturbação na vida de alguém. E ele falou, olha, meu servo continua fiel, continua reto, continua íntegro, continua temente a Deus e continua se desviando do mal. Ele falou, pele por pele, olho por olho, tudo que o homem tem, ele dá em troca da sua vida. Aí Deus falou, você não pode matá-lo. O inimigo, irmãos, ele tem poder na terra. E engana-se quem pensa que ele não tem. Porém, tudo que ele faz é sob a permissão de Deus. Se Deus não permitir, não pode fazer nada. Ele não pode matar ninguém, não pode armar laço, nem armadilha, nem enfermar ninguém. Deus falou, poupa, porém, a sua vida. E ele feriu a Jó de uma chaga, de uma doença maligna, ou seja, a permissão de Deus. Mas ele não negou a Deus. Ele não olhou para o homem, porque as pessoas que vieram consolar, uma palavra fala aqui, que poderiam dizer, sobra em mim consolação. Eu vou lá ajudar Jó. Mas vieram acusar. Começaram a investigar a vida de Jó para ver se tinha pecado. E se tudo que ele estava passando era consequência de pecado. Por isso, no capítulo 42 de Jó, nós vamos ver que Deus honrou Jó. E deu Jó em dobro
tudo que ele antes possuía em dobro e devolveu a Jó os 10 filhos. Só que tem um detalhe que a gente precisa frisar. Jó, os primeiros 10 filhos. A Bíblia diz que Jó madrugava e sacrificava ao Senhor para expiação dos pecados dos seus filhos. Então Jó falava, vai que porventura meus filhos pecaram, eu estou pedindo perdão a Deus. Eu quero dizer, os filhos pecavam, Jó sacrificava, Jó clamava por eles, Jó intercedia por eles. Mas o dia que Deus permitiu o inimigo ceifar, Jó até intercedeu pelos filhos. Mas os filhos pereceram. E os outros que vieram não eram os mesmos. Por isso, em Daniel, capítulo 14, a partir do versículo 14, Deus fala assim: o dia que eu enviar os meus 4 maus juízos sobre a terra, a peste, a fome, a nudez e a espada. Pestes são doenças, como nós estamos percebendo aí nos últimos dias. A peste, a nudez, né, é o juízo contra o pecado. A fome, talvez seja a fome de alimento físico, mas pode ser a fome espiritual, que é a fome da palavra. E a espada, que é a palavra de Deus, e que pode representar morte na Bíblia também. E ele fala, o dia que eu enviar esses 4 maus juízos sobre a terra, ainda que estiver nela, esses 3 homens que andaram comigo, que foram íntimos meus, eles, pela justiça que praticou, eles livrariam apenas a sua alma. Não livrariam filhos, nem filhas, nem ninguém que tivesse sobre a sua intercessão. Somente eles ficariam livres. Aprendemos nesta palavra que todo tipo de aflição pode nos acometer. E quantas pessoas têm perdido a bênção por quê? Atribuem isso à permissão de Deus e culpam a Deus pelo que tem passado, pelo que tem vivido. Mas sem ao menos dar ao Espírito Santo a oportunidade de trazer a sua memória o quanto falharam e o quanto deixaram a desejar diante de Deus, no dia que em meio às lutas, poderia declarar, estou passando pela prova, mas estou dando glória a Deus. Estou passando pelo vale, mas estou dando glória a Deus. As portas estão fechadas, mas eu estou dando glória a Deus. A vida não está fácil, mas eu estou dando glória a Deus. Porque é treinamento, irmãos. É treinamento aquilo que nós passamos. E a palavra do Senhor fala no livro do profeta Isaías, né? no 48, capítulo 48, no versículo número 10, diz assim, eis que purifiquei-te, ou provei-te, né? Mas não como a prata, mas na fornalha da aflição. O que Deus está falando? Ele nos provou, ele nos prova, ele nos purifica, e para nos purificar, talvez nós temos que passar por onde? Pela fornalha da aflição, porque assim nós seremos, né, elevados a um nível de aquecimento bem alto, e esse nível nos traz purificação, e nós seremos santificados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Em outras palavras, nós somos curados, nós somos transformados, a nossa alma, o nosso ser, né, passa por um processo de transformação, de libertação, e nós somos, a cada dia que passa, sendo melhorados, e mais do que isso, santificados para a glória do nome do Senhor. Quando Jesus, João, capítulo 16, versículo 33. João 16, 33 diz assim,
Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Olha que coisa boa. Jesus ainda estava falando, eu estou dizendo isso, olha, aproveitem tudo que eu estou dizendo, porque em mim vocês vão ter paz. Por quê? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, eu venci o pecado, eu venci a morte, eu venci o inferno, eu venci Satanás, e vocês também irão vencer. Tende bom ânimo, porque em mim vocês terão paz. No mundo, vocês vão ter aflições, mas se alegrem. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E vocês também vão vencer. Somos mais. E quantas vezes mais eu puder declarar aqui, somos mais do que vencedores, porque nós estamos em Cristo Jesus. Versículo 6, né, que diz que se somos atribulados, é para nossa consolação e salvação. Você está passando uma prova, uma dificuldade, uma peleja, uma luta, e não se preocupe. É para a sua consolação. Jesus Cristo, ele vem trazer o consolo e mais do que isso, garantir a nossa, a minha e a sua salvação. Ou se somos consolados, para a nossa consolação é a qual opera, suportando com paciência as mesmas aflições que padecemos. Agora, eu gostaria que você meditasse comigo em João 16, 32, quando Jesus fala assim: eis que chega a hora, e já se aproxima. Olha que coisa que Jesus fala: em que vós sereis dispersos, e cada um vai para a sua casa, e me deixarei só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Quando Jesus proferiu essas palavras, a aflição era muito grande. Então, ele está dizendo aqui, a hora se aproxima. Ele já estava atribulado, ele já estava aflito, mas ele disse: olha, vocês vão me deixar só. Então, Jesus já previa antecipadamente aquilo que lhe ocorreria quando chegasse o cumprimento de todas as coisas na vida dele, para que nós pudéssemos aprendermos com isso. Mas ele disse: só que tem um detalhe, eu não estarei só. Porque naqueles dias, quando ele proferiu estas palavras, era um momento tenso, era um momento de preocupação. Eu entendo que alguns dos discípulos já questionavam: será esse o Messias? Será esse o Salvador? Será esse, né, o cumprimento da promessa? Não. Eles tinham ainda mesmo vendo os sinais, os prodígios, as maravilhas, os sinais que Jesus operou, eles ainda tinham alguma dúvida no coração. E Jesus falou: por causa dessa dúvida, no momento mais necessário, no momento que eu mais vou precisar de vocês, vocês vão me abandonar. E a aflição iria tomar conta dele, mas ele disse: eu não estou só, porque o Pai está comigo. Pensa bem a pessoa que você conta, a pessoa que você acha que nunca vai te abandonar, que nunca vai falhar com você, que nunca vai pisar na bola com você, que nunca vai te deixar, principalmente nos momentos difíceis. Quando vem a tempestade, quando vem o vendaval, né? Elas se vão. Aflição, tribulação, angústia significa tempestade, vendaval. E por que Isaías 40, 31, Deus nos comparou com a águia? É o maior de todos os pássaros, é o mais poderoso de todos os pássaros. Entre 10.087 espécies de aves, não tem ninguém que pode ser comparado a nós. Deus escolheu a águia. Por causa de que a águia, quando ela vê tempestade, os outros pássaros correm, fogem da tempestade, se abrigam. Mas a águia, quando ela vê uma tempestade, ela quer ter certeza que ela está bem. Ela quer ter certeza que ela é capaz de vencer essa tempestade, o vendaval, até mesmo porque, olha só, Deus o comparou
até mesmo por causa do formato do seu corpo, não é? Ela, na anatomia do seu corpo, ela tem, por exemplo, digamos assim, por causa da anatomia do seu corpo, ela tem a habilidade e força para vencer as tempestades, os vendavais, e quando ela vê que vem, ela vai para cima. Para quê? Para provar que ela está fortalecida e tem força para continuar vencendo. Assim somos nós diante de Deus, diante do poder de Deus e diante do que Deus pode fazer por nós e através de nós, né? E o apóstolo Paulo fala aos Colossenses assim, olha, 1:24, ele diz: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, eu estou passando todo esse tipo de aflição aí, mas eu me alegro. Eu estou passando por aflição aí, mas eu estou me regozijando, eu estou me alegrando, porque padeço por vós na minha carne, e cumpro o resto das aflições de Cristo. Ou seja, o que ele está dizendo com isso? Não acabou. O tempo da aflição não acabou, por isso, nós, o tempo todo, poderemos a qualquer momento. E a nossa vida, é uma roda gigante. Uma hora a gente está lá em cima. Mas temos que ter cuidado para não ofender os de baixo, porque se a roda girar e parar na posição que nós estamos, se parar embaixo, nós vamos ficar por baixo. Não sabemos por quanto tempo até a roda girar de novo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ainda sobrou aflição, e ainda a aflição será o quê? A moeda de troca, ou seja, será o teste aplicado em nós como servos, como filhos e como candidatos a povoar os céus, candidatos a morar no céu, a fazer a obra do Senhor, cumprir o que está estabelecido, cumprir o que está determinado aqui na terra e povoar os céus para a glória do nome do Senhor. E a palavra, versículo 7, diz assim, olha, e a nossa esperança acerca de vós, ou seja, ele está dizendo, eu confio em vocês, a nossa esperança acerca de vós é firme. E ele diz mais aqui, olha só, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim sereis também da consolação. Então, se tem aflição, tenha certeza que Salmo 30, versículo 5, vai cumprir na sua vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Amém, meus queridos?